Olá, alunos. Novamente aqui, professor Paulo de volta. Dessa vez para explicar a vocês um detalhe como se acha a frequência relativa. Mas para explicar a frequência relativa, eu vou desde o início apresentar alguns detalhes, alguns nomes técnicos que seria interessante vocês já começarem a guardar, que são termos que são usados justamente com base na estatística. Peço a vocês para inicialmente colocar o número dessa atividade lá no exercício de vocês. É importante que vocês obtenham essa sequência de números, né? Então vamos lá. Aqui diz assim: ao pesquisar o preço de um determinado produto em 20 lojas diferentes, obtive os seguintes valores em reais. Ou seja, eu fiz uma pesquisa, fui nas lojas, fui em 20 lojas pesquisar o preço de um produto e esse preço variou entre R$30, R$31, R$32, R$33, R$34, né? Isso que vocês têm aqui é justamente organizado, olha, o mesmo número de colunas e o mesmo número de linhas, ou seja, são 4 colunas, 5 linhas, dando um total de 20. Essa organização é importante. E aqui, o que nós chamamos de fonte, é o que eu fiz. Para conseguir esses números aqui, eu fiz uma pesquisa nas lojas em Duque de Caxias. Quase todos os dados numéricos apresentam o que foi feito, o que significa isso que está aqui, né? E aonde foi feita essa pesquisa, tá? E outra coisa que eu queria informar a vocês é que nem sempre esses valores aqui, os valores dados numa tabela, que são chamados de dados brutos, nem sempre eles estão organizados em ordem. Esse aqui já está organizado em ordem. Se você pegar uma sequência de números que não esteja organizada em ordem, você tem que organizar essa sequência em ordem. Isso é chamado de row. Antes, quando não está organizado, é chamado de dados brutos. Você organiza em ordem, do menor para o maior. Aqui ó, começa em 30, termina em 34. Isso vai facilitar você também achar o intervalo de classe. Bom, vamos lá. Total 20. Aqui vem explicando o que é uma frequência relativa, é o percentual que cada valor tem de acordo com um todo de 100%. A gente está acostumado a falar muito em porcentagem e a gente precisa entender o que significa na verdade isso. Então eu montei a minha tabela, aqui minha tabela montada, aberta nas extremidades, foi construída a lápis para ficar a coisa organizada, usando régua também. Aqui eu coloquei, você vê que aqui não é um intervalo de classe. Aqui não precisou ter intervalo de classe. Aqui eu coloquei, como são poucos os valores, eu coloquei os valores aqui. Geralmente a gente usa aquele intervalo de classe que eu mostrei a vocês no histograma, quando nós temos muitos valores, senão a tabela fica muito comprida. Aqui não, aqui são apenas 1, 2, 3, 4, 5. Então, R$30. Procurei na minha tabela, no meu conjunto de números, ó, R$30. Somente 2 valores, R$30. Eu botei aqui. R$31. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Aí eu botei aqui 5. E assim por diante. Eu fui fazendo com todos eles até chegar no 34, que só encontrei um valor de 34. Quando eu somar aqui para achar o total, esse total aqui tem que bater com o número de lojas, com o número de valores que eu tenho aqui em cima. Total 20. Então vamos lá. Feita essa primeira parte aqui, nós vamos calcular o percentual. Olha só como é que se calcula o percentual, que é justamente a frequência relativa. Para achar a frequência relativa de R$30, é isso que está escrito aqui, FR, é a frequência relativa de R$30, eu peguei a frequência absoluta, que é 2, e dividi por 20, que é o total. 2 dividido por 20. Nós podemos até fazer uma fórmula, né? Sempre vai ser o total encontrado aqui, dividido pelo o total encontrado aqui embaixo. Então, 2 sobre 20, se você simplificar por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 20 dividido por 2 dá 10, deu 1 décimo. 1 décimo transformado em número decimal é 0,10. E como tenho duas casas depois da vírgula, eu posso escrever na forma percentual, que é 10%. Então, 2 sobre 20, 1 sobre 10, que é a simplificação, 1 décimo transformado em número decimal dá 0,10, que representa 10%. O que significa isso? Você vem aqui, ó, você vem aqui em cima e coloca
A frequência relativa de R$30 é 10%, ou seja, 10% de 100, R$30. Deu um total de 10%. 10% da minha pesquisa foi de R$30. Vamos calcular agora a frequência relativa para R$31. Aqui, ó, 31. Então, frequência relativa de R$31 vai ser 5, que é o valor que está lá em cima. Deixa eu puxar aqui para você ver. Olha, 5 na frequência absoluta dividido pelo total, que é 20. 5 dividido por 20, você simplifica, vai dar 1/4. 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4. Se você dividir 1 por 4, 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Duas casas depois da vírgula, eu já posso escrever na forma percentual, que é 25%. Então, 25% de valores R$31. Vamos calcular. Olha, uma observação. Você já podia dividir direto aqui, ó, 5 por 20, você ia encontrar 0,25 e que corresponde a 25%. Mas eu estou fazendo simplificando para ficar mais fácil. Pode usar também a calculadora. A calculadora facilita você, evita de você estar fazendo conta. Nos concursos não é permitido usar a calculadora, hein? Lembra vocês isso. Bom, a frequência relativa de R$32, 32 lá em cima está escrito que nós temos uma frequência absoluta de 6 sobre o total de 20. Simplificando, vai dar 1 sobre 10. 1 sobre 10. Que vai ser... Houve um erro aqui, olha. Peraí, deixa eu ver aqui. 6. Não, houve um erro aqui, desculpa. Aqui é 3 sobre 10, não tem esse 1 sobre 10 não, olha. É 3 sobre 10, porque 6 dividido por 2 dá 3, 20 dividido por 2 dá 10. E 3 décimos é 0,30. Se você dividir 3 por 10, vai dar 0,30, que é 30%. Então, por favor, desconsidere esse 1 sobre 10 aqui. Ele não existe. A frequência relativa de R$33 é parecida à quantidade de 6 por 20, então já botei direto aqui, ó, 30%. E a frequência relativa de R$34 vai ser 1 sobre 20, que nós tivemos uma frequência absoluta de 1, num total de 20. Não tem simplificação, dividindo 1 por 20 vai dar 0,05, que é 5%. Esses dados que eu encontrei aqui, eu volto lá na tabela e coloco R$30, 10%, R$31, 25%, R$32, 30%, R$33, 30% também, R$34, 5%. Quando você somar todos esses percentuais, tem que fechar em 100%. Aqui, quando você soma, dá o total de valores que estão lá em cima, 20 valores. Aqui, quando você soma, tem que dar o valor de 100%. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido agora com essa explicação e vamos à nossa próxima aula.